Salve, salve pessoal! Rodrigo Barbati com você para mais um evento de arquivologia. Você que tem aí o nosso conteúdo, informações relacionadas aos arquivos, aos conceitos, aos fundamentos arquivísticos, à gestão de documentos e também a preservação e conservação de documentos, tem acompanhado nesses nossos últimos encontros questões relacionadas à legislação arquivística, temas relevantes que podem estar presentes em suas provas relacionadas aos conteúdos e noções de arquivologia. Esse nosso encontro de hoje vem complementar esse processo, buscando atualizar você sobre temas e conteúdos que são importantes, que são presentes em prova e que o avaliador pode, de certa maneira, cobrar para você. O que eu quero conversar hoje é justamente sobre microfilmagem e automação de arquivos. Ô, professor, microfilmagem, automação são temas que a gente já estudou, sem dúvida, só que é importante lembrar que o governo da presidente Dilma sancionou uma lei que atualiza, que define novos procedimentos relacionados aos documentos digitais. Então a nossa preocupação é de trazer essa legislação que, direto ou indiretamente, pode ser trabalhada em sua prova, em legislação arquivística ou, simplesmente, quando falar do tema microfilmagem e automação, lembrar desse aspecto. Então o que eu selecionei para conversar com você aqui, justamente nesse nosso encontro de hoje, ainda dentro do conjunto de temas, daquilo que a gente vai definir para você como legislação arquivística, é falar um pouquinho das mudanças que foram trazidas com a nova lei relacionada à digitalização de documentos. Estou falando para você da Lei 12.682/12. Essa lei era uma lei que já estava em projeto tramitando no Congresso há um bom tempo, estava mais ou menos 5 anos, quando foi então aprovado pelos parlamentares, sancionado pela presidente Dilma. Então o que acontece? Como o conteúdo veio à tona no segundo semestre de 2012, ele acaba interferindo para nós em concursos, a partir de 2013 principalmente, que vão trabalhar o tema microfilmagem e automação, quando se fala da digitalização de documentos. Então a ideia é, primeiro ponto, professor, o que eu preciso lembrar? Essa lei é uma lei muito curtinha, tem poucos artigos, mas ela, como volto a insistir para você, quando você pega os editais, muitas vezes, você encontra lá tipologias documentais, suportes físicos, 2 pontos. Microfilmagem e automação. Então o avaliador pode trabalhar aí este tema com você da nova lei. Essa é a ideia. Mas, professor, vamos conversar sério aqui. Esse assunto, essencialmente, trata do quê? Ora, de um assunto que, se você, por exemplo, olhar provas da Polícia Federal ou mesmo dos tribunais, conteúdos que já estiveram presentes, relacionados à questão da segurança jurídica dos documentos digitais, ou perdão, digitalizados, se você preferir. Então, a legislação trata justamente disso. Na prática, o que eu preciso que você lembre sobre a Lei 12.682/12 é isso, é a segurança jurídica de documentos digitalizados. A questão da sua integridade, autenticidade, por exemplo. Então são elementos, são temas importantes desse processo que você deve considerar. Muito bem, agora do que trata a lei, professor? Bom, ela fala basicamente de elaboração e arquivamento de documentos em meio magnético, eletromagnético. Você está falando aí de, basicamente, documentos digitalizados. A referência para nós aqui é a questão da certificação digital, que você viu que se popularizou no Brasil nos últimos anos como uma exigência fundamental da atuação na prestação de serviços públicos, e não só públicos, a troca de informações entre organizações, pessoas, a necessidade de autenticar, de garantir a autenticidade e integridade desses documentos e dessa informação, contemplando os elementos centrais aqui da legislação. Nesse caso, e fica como referência para você, a importância e a abrangência desse tema. O processo aqui, volto a insistir, é trabalhado e pode ser trabalhado em questões de arquivologia sobre automação e microfilmagem. Lembro a você
que não precisa o avaliador colocar legislação arquivística na sua prova e perguntar sobre isso. Por isso esse assunto é relevante para nós. E eu peço sua atenção ao tema, discutindo inicialmente, né, o que fala a lei. Como eu disse, é uma lei muito pequena, ela vai discutir em seu artigo 1º, ele começa lembrando para você sobre a digitalização, armazenamento em meio eletromagnético. Então você tem meio eletrônico, óptico ou qualquer outro, até em função do desenvolvimento tecnológico, vale sempre lembrar, né, você tem também a questão da reprodução de documentos públicos e privados. Então é aquela história. A lei vai regular isso. Em outras palavras, é digitalizar, armazenar, reproduzir documentos em meio eletrônico, eletromagnético, vale sempre lembrar. Então, por exemplo, eu tenho um pendrive, um CD, por exemplo, onde eu tenho informação ali. Eles estão contemplados por essa lei? Sim, a grande preocupação é disciplinar esse processo. É um paralelo do que foi feito com a Lei 543368 em relação à microfilmagem, lá nos anos 60. Eu até coloquei no final desse material para você, a 54368, para você ter um paralelo, que também é uma lei curtinha que trata desse tipo de documento, são documentos eletrônicos. Claro que a microfilmagem e a digitalização são processos distintos, mas vale lembrar essa discussão jurídica da validade do microfilme, do documento digitalizado. São assuntos que você tem em prova, vale lembrar. Então a questão aqui do artigo falando justamente desse assunto. Um ponto importante sobre essa questão, né, é lembrar que de cara no artigo 1º o avaliador define para você a transformação do documento numa imagem fiel daquele documento em código digital. Então eu vou converter conceitualmente, ele está dizendo para você, olha, digitalização. A Lei 12.68212 está falando da digitalização de documentos? Sim, está falando do processo de conversão de documento para o código digital. Então aquela imagem fiel do documento, né, estará contemplado aqui por essa lei. A forma, a norma, a regulação sobre isso é um elemento central dessa conversa. Então insisto para você na atenção que você deve dar a este tema. Nesse caso, e é interessante você considerar como trabalhar esses outros assuntos em prova. Muitas vezes o avaliador, no contexto dos temas de microfilmagem e automação, faz uma pergunta que possa trazer a lei como referência. Como é uma lei curta, você tem ela aí para você devidamente esmiuçada. E aí vale lembrar o que diz para nós o artigo 3º, sempre interessante. Quais seriam os princípios a garantir no processo de digitalização dos documentos? Então, o que o avaliador pode discutir, a validade desses documentos, trazer para você como referência essa questão, lembrar principalmente, que é isso que nos interessa aqui, que quando eu faço o processo de digitalização, eu tenho que garantir a integridade e a autenticidade do documento. Claro, pode ser que além disso eu tenha que garantir a sua confidencialidade. Então, integridade, confidencialidade desse documento. E como é que eu vou fazer isso? Então, o artigo 3º exige a certificação digital. Em provas mais específicas, o avaliador até perguntou sobre o ICP Brasil, a infraestrutura de chaves públicas brasileiras. No nosso contexto aqui de questões gerais, o que você vai lembrar? Digitalização com integridade, autenticidade, confidencialidade, certificação digital. Essa é a questão fundamental aqui para você lembrar. Então, o artigo 3º é a essência dessa lei. É isso que eu quero que você lembre. Fique de olho nesse detalhe, explorando esse elemento para você de maneira muito pontual. Né? Documento íntegro, documento autêntico ou, se necessário, confidencial, através da utilização de certificados digitais. Então, o processo de digitalização, para garantir esses elementos, é aqui lembrado e destacado para você. Um outro ponto importante que a lei vai contemplar tem a ver justamente, né, que o grande desafio é garantir algo que sempre inquieta quando você fala de documentos digitais, o que é a questão da proteção desses documentos. Então, quando você fala desse processo de armazenamento, né, desses documentos, é que eles sejam capazes de proteger justamente
o documento dos riscos que ele sofre. Ser alterado, ser reproduzido, ser destruído, ser acessado, ser utilizado sem autorização. Né? Essa é a questão. Então é garantir a integridade. Lembre-se do decreto 40.7302, que diz que os documentos eletrônicos também são contemplados pelas normas de gestão documental, né? Vale recordar. Então a questão aqui é garantir que esses documentos se mantenham íntegros, uma informação que você tem na administração pública em meio digital. E você vai acessar essa informação, ela não pode ser adulterada, reproduzida, destruída ou mesmo acessada se não for autorizado. Então há uma preocupação de garantir a segurança. Aqueles elementos de integridade, autenticidade, confidencialidade do artigo 3º são elementos importantes aqui que você também pode observar como referência desse processo. É claro que a partir daqui, alguns pontos ganham destaque na nossa conversa, né? É isso que eu quero mencionar para você. Inclusive, para finalizar essa questão, a Lei 12.682 lembra a você, né, que devem adotar, não só no caso da administração pública, uma preocupação com a confidencialidade, integridade, né, e até mesmo a autenticidade. Mas lembre-se que informação ela é armazenada para ser utilizada. Então, um ponto importante que o artigo 4º fala da administração pública, sejam elas da administração direta ou indireta, e também entidades privadas que estarão utilizando documentos em meio eletrônico ou equivalente, tem que, no processo de armazenamento, garantir a sua localização. Então é aquela história, você tem que indexar algum local, que nem quando você usa o buscador, né, para você achar determinada informação, ela está indexada, ela tem uma localização, sempre interessante lembrar, para garantir não só o processo de acesso, como também aqueles elementos fundamentais citados anteriormente, a autenticidade, integridade, por exemplo. Então, a questão é garantir o armazenamento e o acesso dessa informação, respeitado esses princípios e elementos fundamentais aqui, lembrados a você. Concluindo esse raciocínio, aproveito essa questão, lembrando sempre, não é, que existe um detalhe importante, que depois eu até vou mostrar para você, a Lei 543368, que fala da microfilmagem, e que aqui também contempla os documentos digitalizados, de que registros públicos originais, ainda que digitalizados, deverão ser preservados. Por quê? Porque a legislação, né, garante, por exemplo, que documentos de valor histórico não podem ser destruídos. Então, não é porque eu digitalizei que eu vou poder jogar fora qualquer coisa, não. Então, é a mesma coisa que eu vou te mostrar depois sobre os arquivos microfilmados, é o mesmo princípio. Então, não é porque você transforma isso em um documento eletrônico que você vai jogar fora o original. Não, senhor. Só aqueles que estão devidamente autorizados, que foram avaliados, em que eu não preciso ter aquele original. Então, não esqueça desse detalhe que a lei aqui também contempla para você. Certo? Então, a 12.682, uma lei bem curtinha, pouquinhos artigos, citados aí para você naquilo que é essencial, e eu não poderia deixar de mostrar para você um exemplo de questão que você pode relacionar, né, nesse processo. Então vamos lá. Respeito de digitalização e microfilmagem aplicada aos arquivos, julgue o item que se segue. Pode-se eliminar documentos arquivísticos submetidos a processo de digitalização, mesmo que a eliminação não esteja prevista na tabela temporária de documentos. É isso que eu acabei de comentar com você aqui, né? Vale recordar o que o avaliador coloca para você de maneira muito clara. Você não pode, a questão aqui é essa, você não pode eliminar. Não pode eliminar documentos arquivísticos submetidos à digitalização, mesmo que a eliminação não esteja prevista na tabela de temporalidade. Se não está prevista, você não pode eliminar. É isso que a questão lembra para você nessa prova do Superior Tribunal Militar. Então lembre-se, o documento tem um valor. Então se ele deve ser preservado, não é porque você digitalizou, você vai jogar o original fora. É isso que a legislação aborda para você. Então veja, a ideia aqui é aproveitar um tema atual que ganha destaque também nos assuntos relacionados à microfilmagem e automação,
de documentos. Essa é a referência. Certo? Aí eu queria aproveitar esses minutos finais que a gente tem desse bloco, só para fazer um paralelo, já que o tema microfilmagem é um tema também muito comum, só para fazer um contraponto com você, já que falamos da lei da digitalização, vamos dar uma olhada na lei da microfilmagem, é também curtinha, só para que rapidamente você possa fazer esse paralelo, ajudando você a complementar os temas aí abordados. Então, olha, separei rapidamente aqui alguns itens bem pontuais da Lei 543368, só para que você possa fazer um paralelo com a questão da digitalização de documentos, que é a lei de 2012. Então, não estranha não, é uma lei antiga, né, comparado com o tema que abordamos nesse bloco, só para que você possa fazer o contraponto. Ó, estou falando aqui da Lei 543368. Lembre-se, nesse sentido, como referência para nós, o que ela vai abordar é justamente a questão da microfilmagem de documentos privados, documentos particulares e oficiais, como referência para você. Nesse caso, e até interessante, né, quando você analisa esses instrumentos e enxerga aqui temas relacionados a esse conteúdo, a lei deixa muito claro que fica autorizado que você pode microfilmar documentos particulares e oficiais, né, nos diferentes órgãos da administração pública. É isso que fala a Lei 5433/1968, então de 1968. Vai lembrar que essa lei, quando você viu o nosso material teórico, ela foi regulamentada, pelo decreto 179996. Então, tem um decreto mais recente que regulamenta a Lei 543368. Nesse sentido, cabe observar que a questão dos microfilmes, né, da mesma forma que os documentos digitalizados produzirão efeitos legais dos documentos originais. Essa é uma questão que se aplica, quando você fala aqui do microfilme, como uma referência, né, que nós temos que lembrar. Então, o microfilme, né, produz o mesmo efeito legal que o documento original. O objetivo da lei 12.082 é justamente fazer um paralelo, que o documento digitalizado também tem a mesma prerrogativa desde que seja certificado digitalmente. Então vale lembrar que essa é a preocupação, a questão da validade desse documento, a validade digital, a validade legal do microfilme e do documento digital contemplados pela lei. É isso que eu gostaria aqui que você observasse nesse aspecto, de forma a concluir o raciocínio sobre esse tema. Então é a sua validade legal, tanto do documento digitalizado, como a 12.082 fala disso, e além dos microfilmes que você já sabia. Um outro ponto importante, vale sempre lembrar, que vale para os documentos, como você viu no exercício que fiz anteriormente com você, o documento de valor histórico não pode ser eliminado, mesmo que microfilmado, mesmo que digitalizado. Se tem valor histórico, eu não posso destruir o original que foi microfilmado ou digitalizado. Vale recordar para você também essa questão. Então, reforçar a questão da validade legal, da questão da eliminação de documentos originais, são alguns pontos importantes que poderiam ser abordados aqui pelo avaliador e que chamam sua atenção. Essa é uma prerrogativa, essa é uma questão que cabe todo cuidado sobre esse tema. Então são alguns aspectos, são alguns elementos importantes que você pode considerar. Além disso, claro, não é apenas uma questão de dizer isto vale para a minha prova, professor, mas é uma lei tão antiga. Sim, mas eu estou fazendo um paralelo com a lei de digitalização de documentos, que é mais recente, imaginando alguma abordagem do avaliador nesse sentido, certo? Muito bem. Outro aspecto importante que lembra a 5433, dispensável o reconhecimento de firma de autoridade que autenticar documentos para efeito de certidão, de translado, de documentos originais e microfilme. Então, a questão da validade legal desse documento reconhecido. Você viu que no caso do documento digitalizado, a certificação digital desempenha esse papel de autenticar aquela informação, de garantir a autenticidade daquele documento. Então são alguns elementos também que aí você pode estabelecer paralelos quando tratamos desses documentos. Então veja, uma outra característica importante da documentação. Sempre lembrando, documento eletrônico, ou e-mail eletrônico, ou eletromagnético, para ter mais preciso, contemplando os diferentes mecanismos de conversão de um documento
por exemplo, original, em documento digital ou em microfilme, garante, do ponto de vista legal, a validade desses documentos e alguns elementos, algumas exigências para que eles possam ser reconhecidos e ter essa validade, né? Esse é o objetivo aqui mencionado para você. Nesse aspecto, chamo sua atenção também para um outro ponto importante, né, sobre esses elementos. A escolha desses artigos pontuais da 54368 é para mostrar para você como uma lei lá atrás, antiga, né, um tema que você poderia dizer, microfilmagem do século XIX, né, como um tema tão antigo, continua presente no seu cotidiano. Eu escolhi para você aqui a prova do técnico administrativo, né, do Ministério Público Tribunal de Contas de Santa Catarina, vale sempre lembrar, e você vai visualizar. É uma prova de 2014, falando de um tema lá dos anos 60, professor. Pois é, só para que você possa perceber como esses temas de microfilmagem e automação são temas presentes sim, em provas, né, nos diferentes níveis e concursos que a gente tem no nosso cotidiano. Então, por isso a escolha desse tema para você. Então, dá uma olhadinha o que fala aqui o avaliador. Então, primeiro detalhe. A microfilmagem, considere as seguintes afirmativas sobre microfilmagem. A microfilmagem é uma técnica que permite criar uma cópia do documento em formato micrográfico. Então, veja, o avaliador perguntou para você o que é microfilmagem. Então, cópia de documento em formato micrográfico. Então, uma cópia reduzida de um documento original, você faz a cópia em filme desse documento. Então, pediu o conceito aqui, vale lembrar. Então, primeira ideia, a definição do que é o microfilme. Então, fica como referência para você esse tema. Até aqui, tudo bem. A microfilmagem de documentos particulares e oficiais arquivados, estes de órgãos federais, estaduais e municipais, é autorizada em todo o território nacional. Veja, aí ele pegou a 543368 e citou aqui na prova. Olha a lei aqui caindo para você. Então ele mesclou temas de legislação, sim senhor, com temas relacionados à microfilmagem. Então veja, para você essa questão também estaria correta. Lembra que analisamos isso no artigo, por isso eu trouxe aqui para você como referência. Então vale lembrar, né, nessa questão que o avaliador citou a lei nesse artigo, nesse item, perdão. Microfilme é resultado do processo de reprodução em filme de documentos, dados e imagens por meios fotográficos ou eletrônicos em diferentes graus de redução. Aí ele pegou e detalhou um pouquinho mais o conceito do microfilme, fazendo essa abordagem para você. Então veja, de cara o que eu quero reforçar para você. O avaliador trabalhou, mesclou temas de legislação com conceitos. Aí você tem no nosso material teórico essas informações sobre microfilmagem. Você já tinha lá pelo menos uma definição pontual sobre microfilmagem, e eu complementei o tema com a 54338, né, que é uma lei curtinha, sobre alguns pontos que possam cair em prova como exemplo dessa questão, que mesclou a legislação com temas relacionados, né, a conceitos, a definição. Aí é aquela história, microfilmagem e automação. Tem muita pergunta em prova? Tem referência para você? Daí vale considerar. Certo? Muito bem. E aí como é que ficaria a nossa resposta? Veja aí, né? Nessa prova do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o avaliador então perguntando para você. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Está aqui para você. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. Primeira e terceira conceito, segunda legislação, mostrando para você o tema e sua abordagem. Vale aqui considerar. Muito bem, então veja, nesse bloco eu quis aproveitar e falar um pouquinho com você sobre documentos digitais e microfilmagem para atualizar esses temas no sentido de complementar aquilo que você tem no material teórico, ajudando você aí na organização de seus conteúdos. Lembre-se, naqueles 3 grandes eixos de arquivologia, conceitos, gestão documental, preservação e conservação. Nesse item terceiro de preservação e conservação entram os temas de microfilmagem e automação, atualizados para você aqui. Além disso, claro, nesse blocão de legislação arquivística, que você acompanhou até comigo em blocos anteriores, mostrar para você o que de relevante da Lei dos Arquivos 815991, a sua regulamentação, através do decreto 407302, a questão
da Lei de Acesso à Informação Pública, 12.527/11, além dos temas de digitalização e microfilmagem, expressos nesse conjunto de temas que nós gostaríamos de chamar a sua atenção, sempre lembrando, alguns mais contundentes, se o avaliador pede legislação arquivística, outros implícitos, quando ele não pede, como você viu alguns exemplos de artigos que são importantes você estudar e que poderiam ser trabalhados em prova. Então, o objetivo desse nosso encontro é dar a você outros subsídios e outros elementos que te ajudam nesse processo. Muito bem. Concluindo meu raciocínio aqui, chamo sempre sua atenção que o momento de estudar e de pensar arquivologia, como qualquer outro conteúdo que você estuda, claro que exige exercícios, a atividade de exercitar seu conhecimento. Então você tem alguns caminhos. Nós estamos citando aqui nas fontes o nosso livro, que tem aí centenas de exercícios comentados para você se divertir com o conteúdo de arquivologia. Então, se você quiser, está aí a sugestão bibliográfica do nosso material aí, num conjunto de questões. Se você quiser, também vale observar, complementar esses temas sobre a arquivologia e a legislação arquivística, dá uma olhada no site do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, e no livro da professora Marilena Leite, que aí é a questão de teoria e informação que possa ajudar você nesse processo. Então a ideia é essa, através dessas fontes, ajudar você. Claro, além disso, claro, você pode olhar bancos de provas, questões, o próprio JC te ajuda nesse sentido, buscando outros exercícios, diferentes organizadoras, que você pode aproveitar esses exemplos e complementar essa nossa conversa, não só sobre legislação arquivística, mas também sobre os outros temas mencionados no conjunto de assuntos que você tem de arquivologia. Partindo lá das nossas aulas teóricas, dos 3 grandes eixos, de gestão, de preservação, de conceitos, e agregando a legislação arquivística de uma maneira que ela possa ser útil para você. Esse é o objetivo, aproveitando essas informações. E aí fica aquela sugestão, vale sempre observar provas anteriores, fazer exercícios diferentes organizadoras e explorando esses temas principalmente, ajudando você nesse processo. E é claro, quando você tem alguma mudança, inovação, ou tema importante como a questão da Lei de Acesso a Informações Públicas, a sua antena tem que estar aberta, porque é um tema que está na moda, que está no contexto das provas, não só de arquivologia, mas de outros conteúdos que também possam ser úteis para você. Bom, agora é contigo. Obrigado a todos, bons estudos, até a próxima.